Estamos de volta! Que delícia! Eu estava ansiosa por isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do Poder Real. Esse break foi bem bacana para nós darmos uma repaginada aqui no nosso cenário, que eu acho que vocês também estão gostando. É diferentão, né? E também mudamos o horário. Agora o nosso compromisso é sempre às quintas, às 8 da noite, gente. Então, falando de repaginada e imagem, querendo ou não, nós estamos o tempo todo construindo a nossa marca pessoal. Você já parou para pensar nisso? Eu já. Então, seja qual for a tua profissão, cargo que ocupa ou função, nossa marca pessoal ou empresarial vai além da imagem também. E esse é o tema do nosso episódio de estreia da nova temporada do Poder Real. Aproveita e já se inscreve no canal, caso não tenha feito isso ainda, né? Para não perder nenhum episódio. A minha convidada trabalha com moda há mais de 15 anos. Ela é estrategista de marca pessoal e empresarial, palestrante e também ensina profissionais a adotarem o posicionamento de imagem correto em diferentes nichos. Bem-vinda, Jaque Menezes! Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui com você hoje e compartilhar um pouquinho sobre esse tema que é uma das minhas paixões e que também é muito importante para todo mundo, né? Com certeza é super importante, porque o tempo inteiro nós estamos lidando com exposição, com criação, né? Eu sempre falo que, querendo ou não, você sempre está comunicando uma mensagem. Você não tem como controlar isso. Você sempre vai deixar uma marca nas pessoas por onde você for. Não tem como evitar, não tem como fingir que não existe, não tem como maquiar isso. O que tem como fazer é você cuidar da estratégia, daquilo que você comunica. Comunicar você vai de qualquer forma, mas você consegue gerir melhor a sua comunicação, né? Então isso está na vida de todo mundo o tempo todo. Exato, exatamente. Assim como o tempo todo nós estamos dando sim para alguma coisa. Seja pela minha escolha ou pela tua escolha. No momento em que eu não me manifesto, eu estou dando um sim para algo que quiserem pensar a meu respeito. Exatamente. Ou qualquer outra conotação. Exatamente. Mas antes da gente aprofundar essa história, que é bem interessante, que é bem gostosa, né, gente? Que é poderosa, porque você saber que você tem o poder de mudar, de se posicionar, isso é muito forte. Mas antes de aprofundarmos esse conhecimento, me diga como é que você decidiu trabalhar com branding? Foi uma consequência do mercado da moda? Acredito que foi uma consequência do mercado da moda e foi uma consequência da necessidade que eu via ao meu redor. Nunca foi a minha pretensão trabalhar com branding. Eu cresci no mercado da moda, minha mãe tem uma multimarcas há 30 anos. E eu vivi nesse meio, eu cresci no meio das araras. A minha vida foi estar ali no chão da loja, conhecendo as clientes, no meio dos provadores. E eu sempre senti que eu trabalharia com moda especificamente. Só que durante a minha vida trabalhando com moda, eu passei por todas as áreas. Um aplauso para as mães que fazem a gente trabalhar em tudo para aprender de tudo um pouco. A minha mãe foi essa mãe e ela me colocou para trabalhar em tudo que você imaginar. E a parte que eu mais gostava era marketing. Eu amava fazer marketing, eu amava vender a nossa imagem, jogar a gente nos eventos específicos, posicionar a gente. E em algum momento nós começamos a crescer como empresa e a gente viu a necessidade de nos posicionarmos para um outro público. Nós começamos atendendo um público C, B, mais ou menos, e ao longo desses últimos 15 anos, nós transicionamos para um público AAA. E essa foi uma transição que aconteceu de forma muito orgânica para o público, mas muito estratégica para a gente. A gente começou a entender que nós estávamos ocupando outros espaços no mercado e a partir disso a gente falou, a gente também precisa se adequar, porque agora está ficando discrepante. O cliente que eu atendo com aquilo que eu consigo entregar. Olha que interessante. Então, começou ali e nós vivemos esse percurso primeiro internamente. Nós reposicionamos a nossa empresa, nós reposicionamos a nossa imagem, nós reposicionamos toda a nossa comunicação primeiro internamente. E eu nunca tinha
percebido que isso tinha sido um reposicionamento de branding. Isso foi muito natural, como um marketing. Sim, aquilo você começou como um processo de marketing e que de repente você de fora observou que tinha mudado. Que era um processo de marketing, de posicionar a gente para esse novo público, mas que eu só fui entender que realmente tinha sido um processo de branding há poucos anos, quando eu comecei a estudar o branding de fato. Porque tudo aconteceu quando eu estava trabalhando com moda, com outras coisas, trabalhando com moda e tecnologia, e eu sempre fui aquela amiga que dava os toques. Olha, não dá para você... Isso aqui não combina com você. Você tem que se posicionar mais para cá. E eu sempre fui a pessoa que dava os toques em todo mundo. E de repente começou a surgir uma necessidade do mercado. Eu nem trabalhava com isso ainda. As pessoas falando, você não quer me ajudar? Eu falava, mas será? E aí eu resolvi fazer a primeira vez. Que bacana, porque ao mesmo tempo que você cresceu e no meio de tudo você foi respirando moda e estilo. Sim. Né? Isso é muito legal, muito bacana para as famílias, justamente o que você falou. Parabéns, mamães que colocam os filhos já. Então, esse contato com tantas oportunidades aflora um talento também. Exatamente. Claro que tu tinhas esse talento, porque talvez tu pudesse dizer, não tem nada a ver com isso. E te desenvolve, né? Te obriga a desenvolver novas habilidades, assim. E aí, quando me chamaram para trabalhar, eu comecei com imagem. Só com a imagem mesmo, eu queria trabalhar com a imagem. Mas de forma muito natural e intrínseca, assim. A minha bagagem de marketing, de posicionamento, de estratégia, de comunicação, de imagem, começou a entrar no que era a imagem pessoal. E aí, para mim, não fazia sentido fazer uma imagem pessoal da pessoa que não apontava ela para o destino dela, que não apontava ela para a comunicação que ela queria gerar, que não beneficiava os negócios dela. E aí foi uma consequência muito natural migrar da imagem pessoal para o branding pessoal. Porque eu entendia que a imagem, se você não construísse ela com um objetivo muito claro e que fosse ajudar essa pessoa a chegar nos objetivos dela, ela era muito supérflua mesmo, ela era muito superficial. Você construía uma imagem ali e acabava ali. Mas eu entendia que se a gente trabalhasse o branding através dessa imagem, se a gente colocasse essa imagem debaixo de uma estratégia que fosse um guarda-chuva muito maior, a gente teria mais eficiência. Com intenção. Porque o que eu mais vejo é gente que transforma a imagem e aí por fora tá uma businesswoman. Tá lá uma mulher de negócios maravilhosa por fora, num arquétipo que foi construído. Mas como não trabalha a marca pessoal, a imagem vira só uma casca. Olha que interessante. Não trabalha aquilo de dentro para fora, entendeu? Porque hoje o que é muito comum nós vermos são as mulheres, realmente, eu acho que até o papel de influenciadora, você está à frente de um conceito. Então, se mistura um pouco o que é a marca pessoal e a empresarial, porque ela é uma empresa, ela está faturando com o trabalho dela, com a influência dela, só que tem que condizer real com o que tu é. É um trabalho bem mais difícil quando você tem que pegar o cliente e trabalhar as duas coisas. É um trabalho bem mais complexo. E exige do cliente, exige da pessoa que está ali no processo entender que a gente não faz só o que a gente gosta. Né? O que eu mais gosto do trabalho de personal branding eu trabalho com 3 pilares. O primeiro é a essência. Então, quem você é? A gente não vai esquecer de quem você é. A gente vai olhar para quem você é, a gente vai entender quais são seus gostos, quais são as suas paixões, seus valores, seus princípios. Eu vou entender quem a pessoa realmente é. Porque se não tiver quem ela é na essência, não é ela no fim. E a imagem não se sustenta. Porém, nem tudo que a gente é o que a gente quer ser, né? É verdade. Então, muitas pessoas querem mudar. Muitas pessoas querem mudar. Então, a gente vai olhar para o que é a essência, resgatar todos os pontos positivos e as forças e trabalhar as fraquezas. Mas uma vez que a gente olhou para a essência, eu também vou precisar olhar para os objetivos. Porque a gente é o que a gente é hoje, fruto da nossa história, fruto da nossa vida, fruto das nossas experiências, mas está todo mundo em evolução. Então, não é porque eu sou quem eu sou hoje, eu gosto de quem eu sou hoje, que eu não posso melhorar, não é? Sim. E para os meus objetivos, muitas vezes, eles exigem uma Jaque muito mais aprimorada do que quem eu sou hoje. Então, além de correr atrás dos meus objetivos, eu preciso correr atrás de ser a Jaque que estará lá alcançando esses objetivos. Então, eu vou olhar para os objetivos como metas de curto, médio e longo prazo. Aonde eu quero chegar? Aonde o meu cliente quer chegar?
Eu quero trabalhar a minha imagem, mas eu quero trabalhar essa imagem para quê? Por quê? Onde eu estarei daqui a algum tempo? E depois que eu analiso a essência e os objetivos, eu vou analisar o público. Porque comunicação só é comunicação quando existe outra pessoa na equação. Claro. Senão ela é um monólogo. A gente não comunica quando não existe um receptor da comunicação. E muitas vezes as pessoas vão trabalhar a imagem como se fosse um monólogo. Eu me visto como eu quero, da forma como eu quero dizer. Só que eu me esqueço que na comunicação existe uma outra pessoa que recebe. Então, daí existe aquela dificuldade, digamos assim, ou dúvida, né? Primeiro eu escolho o público que eu quero atingir para moldar esta marca, ou eu procuro a minha essência, adapto, crio o meu objetivo e o público se apresenta. Eu trabalho com essa ordem que eu te falei. É como se fossem vários funis. Eu vou definir qual é a minha essência. Eu defini. Agora, eu vou lá e vou entender qual é o meu objetivo. Adaptar a minha essência para alcançar o meu objetivo? Eu acredito que sim. Mas eu vou fingir algo que eu não sou para alcançar o meu objetivo? Eu não trabalho com essa premissa. Passou pelo funil do meu objetivo, então tem a ver com a minha essência, tem a ver com o meu objetivo. Eu vou olhar para o público. Eu preciso achar uma forma de comunicar para o meu público a minha essência, comunicando para ele de forma a alcançar o meu objetivo e de uma forma que ele entenda. Então, eu sempre olho de dentro para fora, porque tem que ter a ver com você. Senão você vai chegar ali, você vai construir um personagem para o público que no dia a dia você não sustenta. Você não consegue levar adiante, né? Não. Em algum momento, naquele momento de estresse, naquele momento de cansaço, naquele momento que aconteceu alguma coisa, você vai ser quem você é. Então, é importante que quando a gente fala de marca pessoal, principalmente falando de marca pessoal, a gente está falando de atributos, né? Então, eu estou falando daquilo que eu carrego, daquilo que eu transmito. Autoridade, eficácia, lealdade, fidelidade, excelência, qualidade, quais são os atributos que eu carrego. Se eu estou me propondo a dizer que um atributo que eu carrego e o que eu quero transmitir é qualidade e seriedade, isso tem que ser de fato algo que está presente na minha essência e que eu trabalho continuamente para construir, porque senão no dia a dia, lá no contato com o meu público, em algum momento eu vou falhar na qualidade. Porque você não consegue fingir na execução. Exato. Na imagem até consegue passar, mas na execução não vai passar. Então, é muito importante que tenha a essência primeiro, justamente por isso. E é justamente onde as pessoas mais erram, que você vê gritante no erro quando a pessoa quer criar uma marca pessoal. Eu acho que o maior erro, assim, o que eu vejo que é o maior erro hoje, quando as pessoas querem construir uma marca pessoal, é as pessoas pegarem fórmulas prontas. O mercado hoje oferece muitas fórmulas prontas. Ah, é o arquétipo tal, é o arquétipo o outro, é a fórmula essa aqui, a outra, que na verdade a gente não pode encarar as pessoas como se elas fossem fórmulas, porque cada pessoa tem um DNA, uma história, uma qualidade e uma mensagem específica. Eu acredito na autenticidade, na unicidade de cada pessoa. Eu acredito que ninguém foi feito igual um ao outro. E eu também acredito que existe um poder muito grande quando a gente se expressa na nossa autenticidade. Eu acredito demais nisso também. A autenticidade tem uma força incrível, né? Exatamente. E eu acredito que ela foi colocada em nós porque existe um anseio para que a gente manifeste essa autenticidade. Porque ela comunica muito mais do que sobre nós mesmos. Ela comunica sobre quem nos fez. Então, quando nós somos autênticos, nós não estamos falando só sobre nós. Nós estamos falando sobre muitas outras coisas. E existe um poder muito grande nessa autenticidade. E, às vezes, as pessoas, na tentativa de fazer uma fórmula pronta e de tentar ser o que as pessoas precisam que elas sejam, elas perdem a autenticidade. E aí, esse para mim é o maior erro. Esse é o maior erro que você vê de fora. Mas e qual é a principal dificuldade do teu cliente? Eu acho que a principal dificuldade do meu cliente é dizer os nãos. Porque existem muitas propostas, né? Todo mundo tá falando o que você tem que fazer em algum momento, para algum lugar.
Então, depende da mesa que você senta, as pessoas vão falar, não, isso que você está fazendo não é o que você tem que fazer, você tem que vender curso online. É verdade. Aí você senta na outra mesa e ele fala, não, que vender curso online, você tem que dar mentoria. Aí a pessoa fala, não, mas você não tem que dar mentoria, agora você tem que trabalhar. Então, existem muitas propostas. Tá todo mundo te oferecendo alguma coisa e algum caminho. E por isso que é tão importante a gente trabalhar os objetivos claros. Porque se eu sei quais são os meus objetivos, eu consigo falar os nãos que eu preciso. Eu sei o que não é o meu objetivo. Então, na hora que ele recebe, vem aqui participar dessa parceria aqui. Ele consegue analisar e falar, essa parceria tem a ver com a marca que eu estou construindo para mim? Não, não tem a ver. Porque a marca é quem a pessoa é, a marca que ela deixa no outro. As pessoas às vezes confundem, porque quando a gente fala de uma marca empresarial, às vezes de uma empresa, a gente cria uma persona. A gente cria uma missão, visão, valores. Quando você é a sua própria marca, não tem como você criar uma coisa que, sabe, que tá descolado de você. Então tem a ver com a sua missão de vida. Sua missão é a sua missão de vida. Seus valores são os seus valores. Então, isso tá muito ligado. E aí, quando você tem muitos objetivos, tem muitas ofertas, muitas vezes as pessoas ficam perdidas. O que eu faço? E também quando tu começa a aceitar aqui, ali, porque tu quer ser produtivo, tu acha que está criando velocidade, você também perde a personalidade. Exatamente. Perde o foco, né? Exatamente. E muitas vezes, nessa tentativa de fazer tudo e mostrar essa produtividade, a gente acaba ficando infeliz com nós mesmos, né? Agora, a base central do branding, da marca pessoal, bacana, sólida, ela não inicia na imagem, ou ela inicia na imagem? Eu não acredito que ela inicia na imagem, ela inicia no autoconhecimento. E a imagem, ela precisa ser uma extensão daquilo que eu resolvi aqui, daquilo que eu discerni, daquilo que eu entendi. Por isso que, mas isso é a forma como eu trabalho. Você vai ver por aí muitas pessoas falando diferente disso que eu tô falando. Sim, interessante isso. Mas essa é a linha que eu trabalho e essa é a linha da especialização que eu faço também. A gente acredita muito que a marca pessoal ela é desenvolvida, ela não é construída como se ela fosse um projeto que eu construo do zero. Não dá para começar do zero? Dá para começar do zero, mas eu não vou começar como se fosse um papel em branco. A Leila, eu posso começar do zero a desenvolver tudo que a Leila já carrega. A história dela, as experiências dela, os desejos dela. Não tem como eu pegar você e falar assim, vou apagar tudo e a gente vai começar daqui pra frente. Não dá. A pessoa que quer mudar completamente, ela foi cancelada, ela quer realmente ressurgir. É possível ou é melhor tu adaptar, pelo que tu me disse agora, é isso mesmo, né? Você tem que adaptar o teu histórico. Você pode tentar ressurgir, mas sempre vai existir aquela história que aconteceu. Sempre vai existir aquele momento. Aí ela foi cancelada. Não tem como ela acordar amanhã e fingir que não foi e começar daqui pra frente, não é? Então ela vai ter que conviver com aquilo. É muito mais sábio, muito mais inteligente ela mostrar um processo de evolução a partir de um aprendizado do que ela tentar fingir que nunca aconteceu. Talvez é mais fácil pegar uma pessoa, um cliente com estado crítico, porque ela talvez vá aceitar melhor. É bem mais fácil quando você pega um cliente que tem um nível de consciência mais alto. Ele sabe que precisa e está disposto para. É muito comum você pegar um cliente que fala, eu quero me posicionar para o público A. Aí ele fala assim para mim. Geralmente o cliente chega já com o objetivo claro, assim. Aí eu falo, tá bom, mas vamos cavar um pouquinho mais? Eu preciso descobrir antes do público, eu preciso descobrir sobre você. E aí eu preciso descobrir seus objetivos. Por que você quer se posicionar para o público A? É para aceitação? É financeiro? Mas é financeiro por que motivo? Por que você quer uma ascensão financeira? É por causa da família, do estilo de vida, do status? Porque você vai cavando até você entender a essência. Sim. Em algumas ocasiões, você vai achar a essência ali muito clara já na pessoa. Mas em outras, a pessoa não tem a menor ideia. Ela só quer aquilo porque ela aprendeu que era isso que tinha que querer a vida inteira. Olha, que louco, né? Isso é a coisa que eu mais vejo nas consultorias. E o difícil é lidar com as vaidades
né, com o ego, porque tem aquela construção utópica, como se fosse fácil imprimir uma imagem, uma nova imagem, um conceito. Então, a pessoa tem que se despir um pouco, né, não ir com tanta sede ao pote, ir com calma, ir com cautela, é isso? E trabalhando em ser primeiro para depois transmitir. Uhum. Eu trabalho há algum tempo já com branding. E eu vivi um processo pessoal, Leila, muito interessante. Eu já ia perguntar sobre Posso falar isso? processos. Vamos entrar nisso, então. Eu vivi um processo muito pessoal que eu vou compartilhar aqui com você, superficialmente, mas que me deu um entendimento bem maior sobre o branding do que eu imaginava ter. Eu sempre vi o branding dessa forma. Você precisa transmitir aquilo que você é, na sua essência, você vai modelar a sua imagem, e a sua imagem te ajuda a ser o que você quer ser. Então, ela tem um aspecto profético, né? Você se veste daquilo que você quer ser, você se veste do futuro que você quer ter, para você entrar nesse lugar e acreditar nisso. Mas eu vivi um processo que todo mundo quer pertencer. Todas as pessoas, no fim do dia, elas estão buscando pertencimento. Seja a pessoa que está buscando isso em pessoas, seja a pessoa que está buscando isso em fama, seja a pessoa que está buscando isso em resultado, sejam as pessoas que estão buscando isso em Deus. No fim do dia, as pessoas, quando elas não encontram a Deus, quando elas não acham esse lugar de pertencimento pleno no Pai, elas vão buscar pertencer de alguma outra forma. Então, quando você cava bastante as raízes, sempre tem alguma coisinha ali de pertencimento, um desejo de pertencer. E eu passei por um processo que, por causa de muito trabalho e de algumas situações emocionais, eu entrei num esgotamento absoluto. Um esgotamento, assim, que eu não conseguia fazer nada. Como um burnout, assim, eu não conseguia... De repente eu vi a Jaque, que sempre foi uma menina forte, desinibida, que se muda, Deus fala, sai de Goiânia, vai para São Paulo, larga tudo, vai para São Paulo, precisa ir para um lado, precisa ir para o outro, precisa começar uma carreira nova, começa uma carreira nova. Eu nunca tive medo, assim, sempre me vi uma pessoa muito forte, que por algumas questões emocionais entrou num estado que eu não conseguia me reconhecer. Jura? Mas uma estafa prolongada? Foi uma estafa, assim, de uns 5 meses, mais ou menos. Então, eu me vi... Eu tentava executar as coisas e por dentro estava tão doído, estava tão machucado que eu não conseguia executar nada. E eu comecei a olhar para mim e falar, quem é você? Quem é essa pessoa que tá aí, que eu nunca tinha nem visto essa pessoa? O que tá acontecendo? Eu não conseguia me reconhecer, porque eu sempre me achei tão forte, tão, né, pronta pra vida. Minha mãe me colocou pra trabalhar desde novinha, então eu sempre achei muito isso. E nesse período, foi um período que a minha profissão me confrontou muito. Que tu chegou a duvidar de tudo isso. Porque eu comecei a falar, então nessa hora aqui que eu tô com essa dificuldade, eu preciso me vestir pra conseguir ser. Uhum. E não adiantava nada. Não conseguia. Eu não conseguia. Eu me vestia, eu tava linda por fora, eu olhava no espelho e me achava horrível. Insegura. Insegura, não acreditando em mim, a minha autoestima lá embaixo, eu achando que eu era péssima, com todas as técnicas possíveis e inimagináveis que eu pudesse usar de branding. Eu não conseguia fazer o externo resolver o que estava interno, dentro de mim. Foi aí que eu entendi de fato que aquilo que eu sempre falei, que começa de dentro para fora, de fato precisava começar de dentro para fora. Não era só um discurso, não era só uma mensagem. Realmente você não consegue fazer algo de fora para dentro sem você abraçar aquilo que está dentro, resolver o que está dentro, para depois externalizar isso. Você tinha se perdido, então. Tu não estava seguindo a tua essência. Eu acredito até que eu estava seguindo a minha essência, mas na vida da gente, às vezes acontecem frustrações que a gente não está preparado para lidar. Uhum. E talvez não tenha maturidade para lidar com aquilo. E foi uma frustração tão grande que aconteceu na minha vida que me levou para um lugar de muita dor. E nesse lugar de dor eu não consegui sair. Eu fiquei por um tempo ali. Só que todo esse processo de parar e falar, tá bom, então eu vou parar de tentar fazer de fora para dentro. Eu vou parar de tentar atender as expectativas de todo mundo. Agora eu vou ficar aqui quietinha e eu vou começar um processo comigo.
Uhum. Tá todo mundo achando que eu sou a mulher forte, porque aí o que acontecia? Eu tava fraca por dentro. Aí eu ia conversar com as pessoas falavam assim, você não é assim, você é forte, levanta, Você estava deprimida? reage. Você estava deprimida? Tava um pouco. Tava. A pessoa falava, reage, levanta. E eu falava, eu sei que eu sou forte, mas eu não consigo. Uhum. E eu tentava manter essa imagem por um tempo ainda. Sim. Até que chegou uma hora que eu falei, eu vou parar de tentar vender essa imagem. Eu vou parar com tudo. E eu vou resolver de dentro pra fora. E eu vou aceitar que nesse momento eu tô dessa forma. E eu vou começar uma nova jornada. E aí que eu entendi. Eu falei, que interessante. Eu sempre trabalhei com imagem. Mas chegou um momento que a imagem não serviu. Não serviu Só pra nada. ela sozinha não servia. E as pessoas percebiam, né? Que eu tava mal, que eu não tava bem, que eu não conseguia executar. E tu não tinha energia, tu não ia levar brilho pra... Exatamente. Então, não adiantava eu ter uma imagem de autoridade, de eficácia, de excelência, e eu não conseguia executar. Então, adianta a imagem? A imagem não constrói a sua marca, porque o que constrói a sua marca são os resultados. Exatamente. Então, a imagem, ela, na verdade, conta dos seus resultados sem você falar. Mas precisa contar de algo que é verdadeiro. Por isso que a gente começa por dentro. Que é autêntico. E aí você entrou nessa tua busca e aí tu conseguiu. Me conta como foi esse processo. Consegui, graças a Deus. A Deus mesmo. A Deus e algumas estratégias, assim. Então, obviamente, tive várias pessoas ao meu redor que me ajudaram muito. E uma das coisas que me ajudou muito, que foi até uma indicação da minha pastora na época, ela já até veio aqui no seu podcast, a Júnia Hayashi. Ai, adoro Júnia Hayashi, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Maravilhosa. Eu amo. E na época ela falou pra mim, vai fazer atividade física, vai fazer esporte. E eu tava com esse sentimento de não conseguir fazer as coisas, eu tentava e não conseguia. E eu comecei a correr. E a corrida, à medida que eu vencia a minha mente pra correr, porque eu tava ali correndo 1 quilômetro, minha mente falava, você tá cansada, para. Tá cansada, pode parar com esse negócio, você não consegue. Eu falava, eu consigo sim. Hoje eu vou até 1,5 km. E aí eu vencia a minha mente, chegava no dia seguinte, eu vencia na vida. Olha, eu que vencia bárbaro. a vontade de desistir. Agora eu já lembrei também do meu outro convidado aqui, o Fernando Guerreiro. O Guerreiro é meu treinador. Ele veio aqui e deu um show pra gente de perseverança e de superação. E o Guerreiro fez parte de todo esse processo comigo. Que eu comecei a correr, fui vencendo a minha mente foi ficando forte de novo. E eu comecei a achar a Jaque de novo. Falei, é essa Jaque aí que eu tava procurando. Epa, ela apareceu. Ela apareceu, resgatou ela lá de dentro. E a partir do esporte, assim, isso foi tão radical na minha vida que eu saí da corrida e entrei pro triatlon. E hoje eu sou uma triatleta amadora, eu vou fazer minha primeira prova daqui a uns dias. Que bárbaro! Porque eu comecei a entender que, de fato, a autoestima, ela não é construída com você olhando no espelho e falando pra você, você é linda, você é linda, você é importante. Estética. Não é estética. A autoestima não é estética, A palavra é autoexplicativa, né? Exatamente. Autoestima significa se estimar. Exato. Então você não se engana para construir autoestima. Ter orgulho das suas vitórias e não uma estética que está apresentada para os outros. Não é o que os outros vão elogiar em ti. É de dentro. E aí está a nossa força na autoestima, né? Exatamente. Gente, eu falo isso aqui o tempo todo, em todos os episódios. Eu amo falar sobre autoconhecimento e autoestima. Esse é o nosso poder real. Exatamente. E a autoestima ela é esse orgulho daquilo que você conquista, ela é esse orgulho daquilo que você ela é tudo isso, e ela começa com você estimando a você mesmo. Quando você estima alguém, você tem muita estima por aquela pessoa, você não só se orgulha dela, como você cuida, você prepara, você tem uma estima por alguém, você vai receber essa pessoa, você prepara tudo, você se esforça, né, por essa pessoa. Quando você estima alguém, você faz tudo que está ao seu alcance por essa pessoa. Uma pessoa muito estimada por você. E a autoestima, ela tem a ver com isso. Você não se engana. Você vai olhar no espelho e falar assim, eu tenho uma autoestima boa, mas eu não cuido de mim, eu não tiro tempo para mim, eu não me valorizo, eu não faço nada por mim mesma. Você não se engana. Então, no fim do dia,
você não vai se sentir com a autoestima elevada. Exato, você revela, né, nas atitudes, se tem ou não tem. Exatamente. E essa tua experiência pessoal de ir lá no fundo do poço te tornou uma profissional bem mais capacitada também. Muito mais. Para entender e ver o teu cliente e ajudar esse cliente. Exatamente. A sair daquela zona de conforto, de dificuldade, de explicar o que é garra mesmo, de transformar. E de ter compaixão, né? Sim. Com o processo da pessoa. Com o processo. De entender que às vezes eu não vou sentar lá e vou falar, você é isso, você é isso, você é isso, e ele vai entender no primeiro dia. De entender como eu posso agregar. Então, assim, por muitas vezes eu peguei clientes minhas e falei, você vai ligar para esse número aqui, o número do guerreiro. E eu quero você fazendo exercício físico todos os dias. Uhum. Porque eu preciso gerar na minha cliente um senso de autocuidado, um senso de que ela é valiosa, porque não adianta eu vestir ela para o valor dela estar só na imagem dela. Perfeito. Quando ela estiver mal, ela vai se achar um chinelo. Um chinelo, exatamente. Eu preciso gerar nela um valor que ela mesma se dá. Como que eu vou gerar um valor que ela mesma se dá? Fazendo com que ela tenha compromisso com ela mesma. Então eu começo assim, vai fazer 15 minutos de exercício por dia. Porque isso vai gerar nela autorrealização. Exato. E quando gera autorrealização nela, ela vai para frente do espelho e ela se veste, ela já está mais confiante. Começa a nascer uma vitoriosa ali, exatamente, nos 15 minutos dela. Exatamente. Então ela precisa vencer todos os dias, pequenas vitórias. E a soma disso produzem novas ações. E à medida que ela tem novas ações ao longo do dia dela e na vida dela, aí ela constrói uma marca nova. Essa construção, ela é contínua. Contínua. Não dá para dizer que, ok, cheguei ao resultado que eu queria, agora é só manter. O manter faz parte da continuidade que a gente tem que dar. Então, assim, você não mantém de forma passiva, né? É como... Vou te dar um exemplo. A gente está num processo de emagrecimento, digamos. Você chega em um objetivo final ali, mas você teve uma vida desregrada com comida. Esse manter não vai ser um manter passivo. Então agora eu posso voltar a comer do mesmo jeito e aí eu vou só... O manter, ele é totalmente ativo. Então eu preciso continuar fazendo tudo o que eu fiz do início até aqui. Então... É isso, assim, não tem como a gente achar que eu vou construir uma imagem e agora não preciso fazer mais nada e ela vai continuar lá intacta. Não, para manter vai ter que ser ativo. Eu vou ter que continuar fazendo o que eu comecei a fazer. Por isso que tem que ser autêntico. Por isso que a gente tem que ser autêntico. E a nossa imagem, ela também vai mudando. Ela vai se adaptando à nossa vida. O que é maravilhoso, a nossa maturidade e é transformador. E quando é autêntico, tu consegue transformar de forma concisa. Que tem a ver com a sua essência, porque faz parte da sua mudança de vida. Então, à medida que você vai amadurecendo, à medida que você vai mudando, à medida que, sei lá, às vezes você se torna mãe, você passa por um processo de mudança de tudo na sua vida, né? Verdade. Eu não sou mãe ainda, mas eu acompanho algumas mães e eu sei que tudo muda depois que você tem um filho. Você tem uma extensão ali de você. E à medida também que esse filho vai crescendo, as suas fases também vão mudando. E assim é com todo mundo. Você muda de emprego, talvez algumas ambições mudam. Uhum. Você muda de ciclo social, você adquire novos hábitos por causa daquelas pessoas que estão à sua volta. E todas essas mudanças que vão acontecendo na nossa vida vão gerando em nós novas mensagens. Vão mudando a gente dentro para fora. E por isso que a nossa marca ela vai sendo aprimorada, ela vai evoluindo. Porque senão a gente ficaria estagnado naquele lugar. O que o cliente deve esperar de um primeiro encontro com um profissional de branding? Como ela pode imaginar que é essa transformação? O que você vai exigir dela? No meu processo, as pessoas às vezes chegam querendo já, é isso que eu te falei, acostumados com o mercado que trabalha muito arquétipos ou 7 estilos universais e etc. Elas chegam acostumadas querendo no primeiro encontro achar um diagnóstico. Eu não trabalho assim. No meu primeiro encontro vai ser praticamente uma entrevista.
Nós vamos conversar ali por 2 horas. Eu vou fazer uma série de perguntas, perguntas que eu já tenho pré-programadas comigo e perguntas que vão surgir ao longo da conversa. Que eu vou cavando cada vez mais para achar essa essência. E não só para achar essa essência, mas para ajudar o meu cliente a pensar na essência, porque às vezes eles nem sabem. Sim, eu acho que muitas pessoas não sabem. A maioria. E preferem, e tem dificuldade em descobrir. Ai, tem que olhar mesmo para mim, o meu interior, o que eu sou mesmo. Às vezes eu dou um exercício simples. Às vezes eu dou um exercício assim, você vai escrever para mim 15 qualidades suas e vai me mandar hoje mais tarde. A pessoa tem dificuldade de achar 15 qualidades. E, por exemplo, também a opinião do que os outros acham a seu respeito. Isso também é um bom exercício. É um ótimo exercício, eu sempre faço ele também. Mas é dificílimo. É. Achar essas pessoas que elas falem real. O que elas falem a verdade. A gente tem uma ferramenta que é muito legal, que é uma ferramenta que você paga essa ferramenta, você preenche uma série de perguntas a seu respeito, com a sua opinião, do que você acha que as pessoas pensam a seu respeito. Tudo que você acha que você transmite e tudo mais. E aí você envia um link para quantas pessoas você quiser enviar, para as pessoas responderem anonimamente. A única coisa que as pessoas colocam nessa pesquisa é se elas são do ciclo familiar, do ciclo de amigos ou do ciclo de trabalho. Do círculo de trabalho. Então aí eles colocam só de que círculo que é, para você ter uma ideia do que as pessoas acham de você nesses lugares, mas você manda para a maior quantidade de pessoas que você puder. E depois de algum tempo, essas pessoas vão responder tudo que elas acham das perguntas que estão ali, que você já respondeu primeiro, e você vai ter uma pessoa que analisa, né, no caso o consultor, vai analisar o quanto a sua imagem de você mesmo está coerente daquilo que as pessoas veem sobre você. Olha, e você tem um formulário, assim, ele é bittersweet, né? Aquela coisa que é agridoce. É muito bom você ver, mas às vezes também é uma situação de, poxa, eu não sabia que as pessoas pensavam isso de mim. Mas é até bom ter esse choque. É. Porque a gente tira aquele glamour, aquela ingenuidade, né? Porque Exatamente. tem coisas difíceis que a gente encara o tempo inteiro, principalmente no mercado de trabalho. Para você ver, quando eu fiz esse teste, eu estava nessa fase que eu te falei. Isso tem uns 2 anos já. E eu me lembro que eu fui absolutamente surpreendida pela resposta. É mesmo? Foi bem uma delas. do que... Era tudo coerente. Mas teve uma coisa que eu fiquei totalmente chocada. Era a última coisa que eu esperava que as pessoas fossem colocar. Que era qual ponto que as pessoas achavam que eu mais deveria melhorar. E aí as pessoas colocavam, você tem muito potencial, mas você se sente muito insegura. E eu falei, o quê? Caramba, logo eu! Logo eu? Eu insegura? Não, de jeito nenhum. Porque, imagina, eu era a primeira, assim, precisa subir num palco e falar no microfone. Eu ia com toda a segurança. Precisa mudar de cidade, eu vou com toda a segurança. Precisa abrir uma empresa nova, eu vou com toda a segurança. Eu sempre fui com tudo. E eu falava, aonde as pessoas estão descobrindo a minha insegurança? Por que buraquinho eles estão olhando? Por que buraquinho eles estão olhando? E isso me levou para uma reflexão profunda de realmente, talvez eu possa fazer tudo, a casca pode estar ali, mas nas pequenas coisas, em algum momento, eu deixo escapar. Por isso que eu tô te falando, não adianta você construir uma imagem que não é quem você é. Perfeito, perfeito. Gente, tô louca pra fazer esse teste também. É muito legal, é muito bom. Será que eu vou me surpreender, hein? Mandem aí anonimamente, gente, vai uns e-mails pra mim. É muito bom. Legal. Agora, já que as mídias sociais, as redes sociais são tóxicas neste período, né, principalmente nessa transição, porque você está começando a construir a tua marca, se identificar, você está mostrando um perfil que você está sendo conduzido para o teu objetivo final e, de repente, você é bombardeado, aparecem haters e você tem que estar muito forte por dentro. Como não se deixar levar por essas críticas? De novo, construindo de dentro para fora. Porque a gente só vai ter segurança daquilo que as outras pessoas falam sobre nós e aquilo vai deixar de afetar a gente quando a gente tem muita convicção de quem a gente é. Se alguém vira pra mim e fala assim, porque você é medrosa, não me afeta. Porque eu tenho convicção absoluta que eu sou uma pessoa corajosa. Assim, absoluta. Por mais que eu tenha medo de fazer algumas coisas, você sempre vai me ver enfrentando meus medos.
Nunca vai acontecer de eu falar assim, eu vou deixar de fazer porque eu tô com medo. Nunca aconteceu e não vai acontecer. Então, quando você tem muita convicção, esse é um exemplo, de quando você tem muita convicção de algo que você é, aquilo que você não é, podem falar o que quiserem, não vai te afetar. Então, por isso que para mim é muito importante que nesse processo a gente seja cauteloso em tentar dizer demais sobre nós mesmos sem ser. Legal. Acho que o grande problema das redes sociais é essa tentativa de mostrar uma coisa, de tentar vender uma imagem que talvez não é a verdade. Verdade, perfeito. E isso é que é o que gera a toxicidade da rede social. Ela em si, não sei se eu acho que ela é tóxica, eu acho que as pessoas são tóxicas. Às vezes a gente é tóxico de tentar viver uma vida que não é a nossa, de tentar ser aceito transmitindo algo que não é a minha realidade. E quase todo mundo passa por isso em alguma instância da vida, em algum momento da vida. Não é exclusivo de uma pessoa ou outra. Todo mundo está lidando com as suas inseguranças. E eu acho que as coisas realmente afetam a gente quando existe uma dúvidazinha ali dentro da gente, se aquilo é realmente verdade ou não. É verdade. Daí te afeta, né? Aí Pode te afeta. Te desestabilizar. Te desestabiliza, te leva para um lugar de dúvida sobre você mesmo. E aí sim, isso se torna tóxico, né? Então é mais... Eu acho que o exercício de ser primeiro para depois expressar, ele é o exercício que mais protege a gente disso. É verdade, nos fortalece, são as raízes, né, que Exatamente. aprofundam. Nossa, que delícia de bate-papo, Jaque, nem acredito que voou já 40 minutos de... Já passou 40 minutos? Então assim, olha, vocês não ficaram encantados com esse aprendizado que começou com a história da marca pessoal, marca empresarial, e foi uma aula de conscientização sobre quem nós somos? O que queremos, para onde vamos? Isso é muito bacana. O fato de você também ter contado a tua experiência pessoal, né? Agora uma triatleta super forte que despertou de repente daquela insegurança, daquele momento difícil, né? Exatamente. E tem muito a ver. Eu escolhi o triatlon justamente porque eu tinha muito medo. Que legal. Eu passei, sei lá, uns 3 meses indo pedalar na bike, tremendo. Eu chegava tremendo, eu pedalava tremendo e eu saía tremendo de medo. Medo dos carros, medo de cair, medo de tudo. Eu tinha tanto medo. E todas as vezes que eu subia naquela bike e conseguia vencer o meu medo, eu falava, eu posso vencer qualquer coisa. Que delícia. Se eu consigo vencer isso aqui, eu venço qualquer coisa. Ontem mesmo eu tava fazendo meu treino e caí por uma bobeira. Caí da bike, ralei o joelho, ralei tudo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, olha só, quantas vezes levantei, respirei e voltei a treinar. E eu falei, olha só, quantas vezes um medo, às vezes uma queda, uma falha, poderia ter me paralisado, poderia ter feito eu não seguir. Mas quando a gente descobre que o medo não vai parar a gente, se a gente tiver convicção daquilo que a gente está fazendo, e você treina isso, essa resiliência, essa resistência, isso se reflete na vida. Né? Então você é capaz de lidar. Às vezes você erra mesmo, às vezes a gente erra. Eu erro bastante. E aí você tem que olhar para o erro e falar, que pena, eu errei. Eu caí aqui, me esfolei toda, tô com sangue aqui escorrendo, mas deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou limpar, eu vou respirar, eu vou subir na bike de novo e eu vou continuar. Aceitação. E isso acontece na nossa vida, né? Então, por isso que para mim, essa construção do branding pessoal e da marca pessoal e até da marca empresarial, ela tem muito a ver com o que a gente vive de verdade na nossa vida. Com a nossa essência. Com a nossa essência. E a nossa vida real. Exatamente. Show! Amei! Viu só que inspirador, gente? A gente estava precisando começar essa nova temporada com inspiração. E uma mulher inspiradora vale por muitas. E aí a gente se une e a gente cria essas raízes, porque nós somos fortes, nós temos essência. É só descobrir cada uma com as suas características únicas e especiais, não é, Jaque? Cada uma carrega a sua realeza, cada uma carrega a sua verdade, cada uma carrega um poder inimaginável dentro de si mesma. A gente só precisa acessar esse lugar. Isso aí. Que bom. Obrigada por inspirar tantas
mulheres que estão nos assistindo agora. Muito obrigada a você. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Sucesso mais e mais. Amém. Para você também. Gente, que delícia. Agora, então, aproveita e já compartilha o link desse episódio. Fantástico, para mostrar para todo mundo que mudou. Olha que cenário lindo, tô amando também, não tá mais poderoso? Antes era claro, aquela coisa do dia, agora nós estamos nesse sofá acolhedor, eu tô bem mais próxima aqui da minha convidada e eu tô adorando, mas continue mandando as sugestões, as dicas, opiniões, que eu leio, ouço tudinho. Tá? Vamos fazer esse circuito, esse círculo cada vez mais forte, tá bom? Porque informação é poder, poder real, autoestima e autoconhecimento, tá bom? Então toda quinta agora é às 8 da noite e semana que vem eu tô de volta com mais um episódio inédito. Aproveita e assina o canal se tu ainda não fez isso, tá bom? Um beijo enorme, tchau!